Deixa eu te fazer uma pergunta e responda para si mesma de forma bem honesta. Você já percebeu que às vezes o dia até está tranquilo, mas a sua mente continua criando problemas? Pensamentos que voltam, situações que já passaram, coisas que talvez nunca aconteçam. E mesmo assim, sua cabeça continua rodando nisso. E tem uma coisa curiosa sobre isso. Quase todo mundo tenta eliminar os pensamentos negativos, mas existe um detalhe que poucas pessoas entendem. E quando você percebe isso, algo dentro da sua mente começa a mudar. E eu vou te mostrar isso hoje. Mas antes de qualquer coisa, lembra disso. Seu corpo só precisa lembrar que está seguro. Então, fica aqui comigo por um momento. Talvez tudo isso que te falei aconteça em um momento muito específico do dia. Normalmente, quando tudo já deveria estar mais calmo, à noite. E aí a casa fica mais silenciosa, luzes mais baixas, o dia acaba. Teoricamente, agora seria o momento de descansar, mas a mente não acompanha. Você pega o celular, olha alguma coisa, tenta se distrair, mas lá no fundo, alguma coisa continua rodando. Um pensamento volta, depois outro, uma conversa que aconteceu mais cedo, algo que alguém te disse, ou talvez algo que você acha que deveria ter feito diferente. E quando você percebe, o corpo já mudou. Os ombros ficam um pouco mais tensos, a respiração já fica mais curta, o peito parece mais apertado e a mente começa a repetir aquelas frases: será que eu fiz algo de errado? Será que isso vai dar problema? Será que eu deveria ter falado diferente? E é curioso porque às vezes nada de grave está acontecendo naquele momento, mas mesmo assim a mente continua criando cenários, criando dúvidas, preocupações, e aí surge um impulso muito automático. Você tenta parar de pensar nisso, tenta se distrair, ignorar, tenta empurrar esses pensamentos para longe. Mas quanto mais você tenta expulsar, mais eles aparecem de volta. É como se a mente dissesse: não, espera, isso aqui é importante. E é exatamente aqui que o ciclo começa, porque aquilo que era só um pensamento vira um estado inteiro dentro do corpo. E a partir desse momento, não é mais só um pensamento negativo, é o sistema nervoso inteiro entrando em alerta. Vamos transformar tudo isso pelo seu bem-estar? Muito prazer, meu nome é Rosimeire, sou psicóloga, neuropsicóloga e estou aqui toda semana para te trazer um conteúdo transformador. Meu grande objetivo é trazer bem-estar para todas as pessoas, principalmente para as mulheres. Vou continuar o assunto que traz o que quase ninguém percebe. Quando esses pensamentos aparecem, a maioria das pessoas entram em luta. Ela tenta expulsar o pensamento, tenta empurrar, tenta substituir por outro pensamento positivo. Tenta convencer a própria mente de que aquilo não faz sentido. E por alguns segundos até parece funcionar, mas logo depois o pensamento volta. E às vezes volta muito mais forte. Às vezes até com mais detalhes. Às vezes trazendo outras preocupações junto. E isso faz muitas pessoas chegarem a uma conclusão muito dolorosa. Ela começa a pensar: tem alguma coisa errada comigo. Por que eu não consigo parar de pensar nisso? Por que minha mente não me deixa em paz?
Só que aqui existe uma coisa muito importante que quase ninguém te explica. A sua mente não está quebrada. Ela está funcionando exatamente como foi programada para funcionar. O cérebro humano não foi criado para produzir pensamentos felizes o tempo todo. Ele foi criado para identificar riscos, para prever problemas, para tentar evitar a dor. Então, quando a mente cria cenários negativos, na verdade ela está tentando fazer algo muito antigo. Está tentando te proteger. O problema é que às vezes esse mecanismo começa a exagerar e aquilo que era para ser proteção vira um estado constante de alerta. E quanto mais você tenta eliminar esses pensamentos, mais o cérebro entende uma coisa. Se ela está tentando expulsar isso, então deve ser realmente importante. E aí ele traz de volta, e de novo, e é exatamente aqui que começa a mudança. Porque existe uma forma muito diferente de lidar com pensamentos negativos. Uma forma que não envolve lutar contra eles. E quando você aprende isso, algo dentro da mente começa a se reorganizar. Existe uma parte muito antiga do cérebro humano e ela se chama amígdala cerebral. Funciona como um radar de perigo. O trabalho dela é bem simples. Ela está o tempo todo perguntando: isso é seguro? Ou isso pode machucar? Quando ela identifica algum tipo de ameaça, mesmo que seja só uma possibilidade, ela ativa o sistema de alerta do corpo. O coração acelera um pouco, a respiração muda, os músculos ficam mais preparados e a mente começa a produzir pensamentos. Pensamentos que tentam prever problemas, pensamentos que tentam evitar erro, pensamentos que tentam impedir rejeição. Então, quando surgem pensamentos como: e se eu estiver fazendo tudo errado? E se isso der problema? E se eu decepcionar alguém? Isso não significa que a sua mente está sabotando você, não. Na verdade, ela está tentando fazer o trabalho dela. Ela está tentando te proteger de dor, rejeição ou perda. Só que existe um detalhe muito importante aqui. Esse sistema foi criado para perigos reais, como um animal, uma queda, um risco imediato. Mas hoje, muitas vezes, ele reage a coisas que são apenas possibilidades mentais. Uma conversa que ainda nem aconteceu, uma crítica que talvez nunca venha, um erro que talvez nunca exista. E quando o cérebro não diferencia bem isso, o corpo entra em alerta mesmo assim. Por isso que tentar eliminar pensamentos negativos diretamente quase nunca funciona, porque o cérebro entende que aquilo é importante. Mas existe uma coisa que muda completamente essa dinâmica. Guarda essa frase comigo, ela é muito importante. Primeiro, o corpo precisa sentir segurança. Depois, a mente consegue desacelerar. Não é o contrário. A maioria das pessoas tenta resolver os problemas primeiro, mas o caminho verdadeiro começa pelo corpo. Aqui na descrição do nosso encontro, vou deixar disponível um link que vai te levar a cartões de enfrentamento totalmente gratuitos. É só você acessar, baixar e aí você tem a opção de imprimir e fazer realmente cartões. Algumas pessoas chegam até a plastificar, porque ficam de fácil acesso ali, você pode usar sempre para outras situações também. Então, quando bater os pensamentos ruminativos, negativos, que estão te tirando a paz, você utiliza do cartão. E para reforçar toda essa reprogramação, tem as afirmações aqui no final do nosso encontro. Conforme você vai ouvindo, tudo isso internaliza no corpo
E aí você se livra desse padrão, encontrando mais bem-estar, mais paz e dormindo melhor. Vou repetir a frase mais uma vez para você guardar. Se quiser, anote. Primeiro, o corpo precisa sentir segurança. Depois, a mente consegue desacelerar. Quando você entende essa parte, tudo começa a fazer mais sentido. A mente não desacelera quando você briga com os pensamentos. A mente desacelera quando o corpo percebe segurança. Vou repetir isso devagar. Primeiro, o corpo se sente seguro, depois a mente desacelera, não o contrário. Você não precisa ganhar uma discussão com os pensamentos. Você não precisa convencer a mente de nada. Você apenas precisa ensinar o corpo que agora não existe perigo real. E quando o corpo percebe isso, os pensamentos começam a perder força, porque pensamentos são alimentados por estado de alerta. Quando o corpo desacelera, a mente naturalmente começa a acompanhar. Agora imagine uma situação muito comum. Um pensamento aparece. Talvez uma preocupação, talvez uma dúvida, talvez aquela sensação de que algo pode dar errado. Antes você entrava direto na história. A mente puxava outra ideia, depois outra, e quando você percebia, já estava completamente dentro daquele ciclo. Mas agora imagina algo diferente. O pensamento aparece e você percebe, apenas percebe, sem correr atrás dele, sem tentar expulsar, sem discutir com ele. Você apenas nota. Isso é um pensamento. E então você volta a atenção para a respiração. Uma respiração mais lenta, mais tranquila. Um pensamento pode estar ali, mas ele começa a perder força, porque agora não está mais sendo alimentado. Ele está apenas passando, como uma nuvem no céu. Algumas nuvens ficam mais tempo, outras passam rápido, mas nenhuma delas precisa ser empurrada. E quando você faz isso, algo muito importante começa a acontecer dentro do cérebro. O seu sistema nervoso percebe que aquilo não é um perigo real e, aos poucos, o estado de alerta começa a diminuir. Hoje eu quero te propor uma experiência muito simples, nada complicado. A próxima vez que um pensamento negativo aparecer, não tente eliminar, não tente empurrar, não tente convencer a mente de que ele está errado. Faça apenas uma coisa, pare por alguns segundos. Respire devagar e diga mentalmente para si mesma: isso é só um pensamento, nada demais. Sem brigar, sem discutir, sem tentar ganhar. Apenas reconheça. Porque quando você faz isso, algo muito interessante acontece. O cérebro começa a perceber que aquilo não é um perigo real. E quando o cérebro percebe que não existe perigo, o sistema nervoso começa a sair do estado de alerta. E quando o alerta diminui, os pensamentos também começam a perder intensidade. É assim que muitas mudanças começam. Não tentando controlar tudo que aparece na mente, mas aprendendo a não alimentar aquilo que mantém o alerta ativo. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você começa a mudar. Talvez agora você esteja percebendo algo importante. O problema nunca foram os pensamentos. Todo o cérebro humano produz pensamentos negativos. Isso faz parte do funcionamento normal da nossa mente. O que realmente cria sofrimento
é quando você acredita que precisa lutar contra eles o tempo todo. Porque quanto mais você luta, mais cansada fica, mais tenso o corpo fica e mais alerta o sistema nervoso permanece. Mas quando você começa a perceber que pensamentos são apenas eventos mentais, algo muda. Eles continuam aparecendo às vezes, mas deixam de controlar você, deixam de puxar seu corpo inteiro para dentro daquele ciclo. E aos poucos, o espaço entre um pensamento e outro começa a aumentar. A respiração fica mais tranquila, o corpo começa a desacelerar e você começa a perceber algo muito importante. Pensamentos não são ordens. Pensamentos não são previsões. Pensamentos são apenas atividades da mente. E quando essa compreensão começa a entrar no corpo, a relação com a própria mente muda. Não porque os pensamentos desaparecem, mas porque eles já não têm mais o mesmo poder. E quando isso acontece, a mente começa a encontrar algo que talvez você estivesse procurando há muito tempo. Um pouco mais de silêncio, um pouco mais de espaço e um pouco mais de descanso, porque você merece. Agora eu quero te pedir uma coisa simples, se puder. Fica comigo até o final deste encontro, porque entender isso com a mente até ajuda, mas existe essa parte que acontece mais fundo que o pensamento. Ela acontece no corpo. Durante muito tempo, talvez anos, o seu sistema nervoso repetiu o mesmo padrão, o padrão de alerta, o padrão de tentar controlar pensamentos, o padrão de acreditar que precisava resolver tudo na mente. E quando um padrão se repete por muito tempo, o corpo aprende, ele passa a reagir automaticamente. Por isso que às vezes você entende algo bem racional, mas o corpo continua reagindo do mesmo jeito. É exatamente aqui que começa algo diferente. As próximas frases não são para você analisar, não são para você concordar ou discordar. Elas são apenas para você escutar, porque às vezes o sistema nervoso aprende algo novo, quando a mente simplesmente permite. Então, se puder, apenas continue aqui comigo, respire devagar e deixe o corpo desacelerar um pouco, porque agora começa a parte em que o corpo começa a registrar algo novo. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles. Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora
que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos, e ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu. E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles. Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos, e ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu.
E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles. Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos. E ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu. E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles.
Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos. E ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu. E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles. Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora
que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos, e ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu. E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles. Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos, e ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu.
E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles. Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos. E ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu. E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles.
Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos, e ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu. E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles. Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora
que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos, e ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu. E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles. Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos, e ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu. E
E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é. Alguém que pode pensar com clareza. Alguém que pode sentir paz. Alguém que pode escolher o que fica na própria mente. Respire e permita que essa nova forma de pensar se torne natural. Calma, silenciosa, automática. Respire calmamente. Talvez você comece a perceber que alguns pensamentos simplesmente passam. E tudo bem. Você não precisa lutar com eles. Seu cérebro pode aprender a soltar o que não precisa mais carregar. A cada respiração, seu corpo entende um pouco mais que está seguro agora. Pensamentos negativos podem aparecer, mas eles já não comandam você. Eles vêm e vão. Sua mente começa a lembrar como é descansar. E enquanto você apenas escuta a minha voz, seu sistema nervoso encontra um outro ritmo, mais calmo, mais silencioso, mais claro. Talvez você perceba agora que não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos são apenas ecos antigos. E ecos desaparecem a cada minuto. Sua mente aprende algo novo. Soltar é possível. Seu cérebro pode escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais verdadeiros. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais você relaxa, menos espaço existe para pensamentos negativos. Eles ficam distantes, mais fracos, quase como nuvens se dissolvendo no céu. E em algum momento seu cérebro começa a lembrar de quem você realmente é.